Olá, boa tarde a todos e todas e todes, né? Sim. Aproveitando hoje, a gente está aqui com a Lívia, que a gente vai bater um papo, porque dia 17 de maio foi o dia de combate à LGBTfobia. E o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQI+. E aí nós estamos aqui para bater um papo. Como todos sabem, Lívia, eu não sei se você já conhecia a gente criou esse canal. O Uhum. Aqui se discute. É um é um quadro desse canal onde a gente discute, bate um papo para falar de vários temas. Sim. Como diria o Tony Braga, que é o nosso que foi o idealizador desse projeto, esse é o programa mais cultista do estado, né? Então a gente tem um prazer enorme de receber aqui para a gente bater esse papo. Quem é a Lívia? O que você faz? Vamos conversar um pouquinho? Então, um prazer enorme estar aqui, meu primeiro podcast. Eu acho que vai ser uma ótima experiência. Meu nome é Lívia Maria, tenho 25 anos, sou travesti, atualmente residente de Vila Velha, mas eu sou natural de Colatina. Então, a minha história de militância começa, eu acredito que no auge dos meus 6, 7 anos, com os meus pais, e a partir disso, nunca mais deixei a militância, sempre foi algo muito importante para me sentir viva, né? Principalmente. E eu acho muito importante estar aqui para se discutir temas que são que tem tanta pressão em cima e que a galera não conhece tanto. Então a gente precisa desmistificar algumas coisas para a galera começar a respeitar mais. E acredito que para começar a fazer isso, a gente tem que começar lá de trás para ninguém se confundir. Porque a gente só pode defender aquilo que a gente conhece, né? Então Isso. é importante que a gente faça esse bate-papo. Até porque a gente está saindo, graças a Deus, Graças. a gente saiu de um desgoverno onde o que era de pior, né, no ser humano foi exposto. Sim, Então, quem tinha vergonha de se mostrar machista achou que era bonito. sim. E aí, né, execrar a mulher, a comunidade LGBT. Então, achavam que isso era bonito. E é importante a gente destacar que são pessoas, Sim, né, e que exato. têm a sua orientação e Sim, que a gente precisa respeitar. isso. São vidas que merecem viver com dignidade e plenamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é para você, Lívia, fazer essa defesa e vivenciar nesse seu mundo. Então, essa defesa é muito importante e, como eu disse, para me sentir viva. A gente entende que vive numa sociedade onde mata muitas pessoas trans e travestis e o jeito de se defender é fazendo essa defesa em prol de todas e de toda a comunidade no geral, porque a gente costuma falar que as trans e as travestis são as que estão na frente, sempre apanhando mais, e atrás vem o restante das letrinhas, não deixando uma luta menor para esses outros grupos, mas sendo uma pessoa travesti, a gente entende que nossa única forma de defesa é mostrando a cara e, como você disse, pelo desgoverno, foi muito triste passar por esse desgoverno sendo uma pessoa travesti, porque era cada dia mais horrores, né? Então, sendo de uma comunidade onde só vive na marginalização, viver num governo como o do Bolsonaro foi péssimo. E hoje, para se sentir viva, é importante lutar, entendeu? Então, principal objetivo é lutar pela comunidade. Assim, políticas públicas para essa comunidade, o que precisa, o que tem. E, Uhum. assim, só para você. Pelo que eu estou percebendo, a sua família te aceita de boa, né? Graças a Deus. Uhum. Você é militante, então você vem de uma família que acolhe, Pois é. né? Como é que é isso? Eu venho de uma família que acolhe, e eu costumo dizer que eu sou muito privilegiada por isso. Eu sou de uma família que não me expulsou de casa, que não deixou de me amar, mas que, como todas as outras, tiveram muitas barreiras. Então, minha família, mesmo sendo militante, é uma família, de uma certa forma, conservadora, muito religiosa. Então, foi um processo muito grande, um processo aí de 3 anos para o meu pai me tratar no feminino,
Então, e eu entendi que muito com o respeito eu ia conseguir esse espaço, mas que eu não podia deixar de cobrar também. Então, foi aquela família, assim, de uma luta sempre com muito respeito. E aí eu aprendi com os meus pais, com a minha família, essa questão de aceitação, a passar isso para outras pessoas. Eu entendo que muita gente tem uma visão marginalizada das pessoas trans, e principalmente das travestis, e que inclusive quando a gente fala travesti, as pessoas sempre pensam o pior, né? Então sempre pensa da prostituição, sempre pensa de uso de droga, de briga, e eu quero mudar essa visão das pessoas. Então eu consegui com a minha família aprender como fazer isso, e hoje com a minha família junto comigo, que hoje é realmente muito incrível ver a família junto, a gente está alcançando outros espaços e lutando juntas, entendeu? Então, seria correto eu afirmar que só com respeito, só com diálogo, só com empatia é que a gente consegue vencer esse preconceito? Eu diria que precisamos também de uma resistência um pouquinho mais ácida, porque todos são ácidos pra cima da gente. Então, a gente, com respeito, tem que saber ser ácida pra cima dos outros, e demorou um tempo pra eu entender isso, que ao invés de eu ficar desconfortável com algumas situações, eu tenho que deixar quem tá errado desconfortável. Mas a gente não pode substituir o ácido ou ácida por vigoroso. Com certeza, Acho seria um que é, melhor acho que é uso. isso. Seria um uso Porque, melhor. assim, o que, que a gente vê? Pela visão que a sociedade tem, Uhum. né, que já vem construída, né, há muito tempo, é, às vezes parte sempre, quando fala da questão você falou a questão da prostituição, que é o que primeiro Uhum. pensa, é porque normalmente as famílias não acolhem, Isso, infelizmente, na maioria das vezes as famílias não acolhem, e aí qual é a opção que essa pessoa tem? exato. Se você está na rua, sem apoio de ninguém, o que que te resta? O mercado de trabalho para vocês, como é que é isso? Quando você vai procurar um emprego, Uhum. você pode ter a qualificação que Sim. for. Uhum. Minha visão, eu quero que Sim, você me diga se está tá certo. certa. Você pode ter a qualificação que for, mas se você é trans, se você é lésbica, você percebe que tem um certo. Com certeza. Eu acho muito importante, antes de chegar no mercado de trabalho, a gente voltar lá na escola. Como é na escola, né? Eu trouxe alguns dados, inclusive, como é o ensino na escola para as pessoas da comunidade LGBT. E aí a gente tem alguns dados muito assustadores, que 73% da comunidade LGBT na juventude, entre 13 e 20 anos, sofreram LGBTfobia dentro da escola. E 25% dessas agressões são agressões físicas. E aí, quando se trata de pessoas trans, o número é muito maior. 80% da comunidade trans deixa o ensino médio por conta do não respeito, por conta da não aceitação das pessoas, do não acesso livre ao banheiro, entendeu? Então, é muito importante, antes de chegar no mercado de trabalho, a gente passar por essa fase da Sim. escola. E aí, depois disso, vem também a questão familiar dentro de casa, como você falou, muitas são expulsas de casa, os pais não aceitam, e procura o jeito de viver mais fácil, que naquele momento, pra gente, que é o objeto da sociedade, que a sociedade coloca como um objeto sexual de satisfação, é como a prostituição é o único objeto de vida, assim, para se conseguir manter viva é a prostituição. E é independente de formação ou não, eu conheço muitas que são, assim, é muito difícil hoje falar uma pessoa trans ou travesti, uma mulher trans ou travesti, que não tenha passado pela prostituição, sabe? Porque, infelizmente, é o lugar que a sociedade coloca a gente. Então, podemos ter formações, podemos estar atrás de formações, mas a gente entende que estamos na margem. E enquanto a gente estiver na margem, a prostituição vai ser só o que resta para nossa comunidade. Olha Entendeu? que curioso. Quando você começou a falar, você disse que quando fala que é travesti,
que as pessoas falam em bater, em brigar e tal. E você passa um dado aí, qual é o índice que você passou aí que sofre agressão física na escola? Então, 25% da comunidade LGBT num total que sofre agressão física na escola. Engraçado. E aí não querem que essa pessoa seja violenta. Exato. Então, assim, olha o contrassenso, só para a gente refletir um pouquinho. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você recebe, né, maus tratos, como é que você vai ser uma pessoa carinhosa? Como é que você vai ser uma pessoa acolhedora? Ontem eu vi um vídeo muito engraçado no Instagram, rodando os vídeos assim normalmente, e aí em um dos vídeos tinha uma travesti que ela falou assim que tinha ido comprar uma cerveja para desestressar. E aí, nisso que ela foi comprar a cerveja para desestressar, o cara que tava vendendo cerveja tratou ela no masculino. E enquanto ela tava gravando esse vídeo, tipo, indignada, tipo, poxa, toda menina, toda bonita garota, o cara me tratando no masculino. Aí outras pessoas da rua começam a mexer com ela como se fosse sexual, sabe? De abuso sexual. Uhum. Então, ela estava ali sofreu a transfobia e depois estava sofrendo assédio. Então não tem como se seguir. E, assim, eu vivendo a experiência de ser uma travesti hormonizada, de saber o que é uma terapia hormonal, eu compreendo totalmente as que são agressivas, sabe? Não acho que é o melhor jeito, com Sim, sim, sim. certeza. Mas Mas, eu compreendo. mas é por isso que eu estou chamando para a gente refletir sobre isso, porque você oferece uma coisa e quer receber outra. Uhum, Então, assim, se você tem uma sociedade acolhedora, se você tem uma família que acolhe também, uhum. porque eu imagino o sofrimento, até para vocês, inicialmente, quando despertam, como é que é isso, como vocês sofrem. Eu compreendo também os pais, eu compreendo as famílias, Sim. porque a primeira coisa, e eu posso falar disso, que a gente pensa é como eu tenho medo que meu filho, se for um travesti, minha filha ou minha neta, né, sendo lésbica, como é que ela vai ser tratada na rua? Porque a gente sabe casos que as pessoas são assassinadas, são espancadas até a morte. Tem o caso de um professor, até filho de uma amiga nossa, da Madalena Alcântara, ele apanhou saindo de uma festa. Ele, no final, ele sofreu tanto, entrou com um processo que não deu em nada, sofreu tanto, tanto, ele se suicidou. Pois é, era isso que eu ia falar. De um lado, a gente sofre com preconceito na rua, com risco de agressão, e do outro lado, a gente sofre com toda essa represária as questões de suicídio, que também são índices altíssimos de suicídio entre pessoas trans e travestis. E da comunidade LGBT no geral, mas eu tô focando mais como trans e travesti, porque eu sou uma pessoa Sim. travesti. E existe uma frase muito importante que eu lembro sempre que eu sempre falo, as pessoas trans, elas não se suicidam porque elas são trans. Elas se suicidam porque a sociedade não tratam elas como pessoa, entendeu? Então, tipo, não é um suicídio que a pessoa comete por estar se sentindo errada, por estar se sentindo mal, não. Ela se sente pela represária da galera, ela é a única saída de sofrimento, é a única saída que tem, entendeu? E é muito triste, tipo, eu real, até meus amigos, minha família, eu falo, não gosto que me manda notícias de assassinatos, notícias de suicídios, porque para se sentir viva tem que ter esperança também. E quanto mais notícia ruim a gente vê, é bem Pior. triste. Isso. É bem triste mesmo. Mas por falar em esperança, mais do verbo esperançar, o que que seria, o que que vocês esperam, assim? Qual a luta de vocês? Quais são as lutas? Essa resistência? Porque é disso que a gente precisa falar, Sim, pois sabe? Então, eu costumo falar que não tem como sempre puxar para um lado triste. Realmente, é uma sequência que muitas vezes tem que puxar para o lado triste para ver a realidade. Sim. E eu estava numa formação esses dias sobre saúde LGBT, e nessa formação, a gente discutindo lá com médicos, a gente chegou à conclusão de que as pessoas trans, elas não têm o direito de sonhar. Porque elas têm que se manter viva, sabe?
Então, é tanta luta e, tipo assim, nossa estimativa de vida é de 35 anos de idade. A minha comunidade vive até os 35 anos de idade. Então, antes da minha transição, eu sofria por não transicionar. Transicionei. Depois da minha transição, eu sofro com toda a represária da sociedade, que é muito grande. Deixa eu te interromper um pouquinho. Você falou, porque eu costumo dizer que no movimento sindical a gente fala algumas palavras que as outras pessoas não entendem. Sim. E o que é transicionar? Então, para isso a gente tem que voltar lá na identidade de gênero, o que é sexualidade, certinho. É importante a gente colocar um corpo humano como a parte mais da virilha ali, como sexo biológico. Então, é o sexo que a gente nasce e colocam lá na caixinha macho ou fêmea ou intersexo, né? Sem definição binária. E depois disso, a gente vem com a orientação sexual. O que é orientação? É o que está no coração. A orientação é por quem eu me atraio. Então, na minha cabeça eu posso ser homem, posso ser mulher, mas no meu coração é da forma que eu me atraio, entendeu? Então, eu sou uma travesti hétera, mas eu conheço travestis que são lésbicas. Então, se identificam como mulher, mas a orientação sexual é lésbica, entendeu? Então, identidade de gênero é o que está na nossa cabeça, orientação sexual é o que está no coração, e sexo biológico é da nossa virilha lá para baixo, entendeu? Nossas partezinhas. E aí, nas identidades de gênero, nós temos as pessoas cisgêneras, como você, por exemplo, você é uma mulher cis, porque você nasceu mulher e se identifica como mulher, por isso você é uma mulher cis. Eu sou uma mulher trans ou travesti, que a gente costuma falar que é a mesma coisa, que o que diferencia são questões de luta, porque travestis sempre são as mais marginalizadas, e as mulheres trans um outro termo a ser usado, né? Então, a gente costuma falar que é a mesma coisa, mas que tem essa diferença. Muita gente acha que, diferença de cirurgia? Não tem diferença de cirurgia nem nada. Pode ser travesti ou trans, operada ou não, é a mesma coisa. E aí é importante a gente lembrar também que ninguém nasce mulher. Então, para a gente explicar gênero, a gente pega aquela frase da Simone Belchior, que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Então, o gênero é uma construção social que a gente cria de acordo com as nossas vivências desde quando a gente é criança. Por isso é muito importante a gente explicar para as nossas crianças que existem diferenças, entendeu? E explicar sobre sexualidade, não sobre transexualidade, mas eu diria sobre saúde, corpo, sim, prevenção, para evitar muitas situações desagradáveis. Então, eu acredito que, e principalmente, aceitar as diferenças, né? Aí depois vem a orientação sexual, que é uma pessoa heterossexual. Eu sou uma pessoa heterossexual porque eu sou mulher e fico com homens, eu gosto de ficar com homens. As bissexuais, que são homem e mulher, e os homossexuais, que são pelo mesmo gênero, entendeu? Entendi. E tem as pessoas assexuadas também, que são pessoas que não sentem atração por ambos os gêneros. E é isso. E é importante também a gente lembrar que antigamente se usava muito o termo de homossexualismo. E esse ismo é sufixo de doença. Então, hoje em dia não se usa mais isso. E é importante lembrar que não se fala mais opção, se fala orientação. Porque ninguém escolhe, a gente só vive. Eu não tinha dúvida disso, viu? Pois é. E assim, eu acho bem interessante que a gente faça esse debate, porque para vocês que são da comunidade, vocês sabem explicar. Uhum. E geral tem muita dúvida. Isso. Né? E aquilo que eu falei no início, a gente defende, para a gente defender, a gente tem que conhecer. Mesmo não conhecendo, tem uma coisa que eu não me conformo, eu não abro mão. É a questão do respeito à sua orientação, o respeito à sua vida, o respeito a essa comunidade que também, e aí eu falo do mundo do trabalho, que também constrói esse país. Sim. Sabe? E que precisa de oportunidade, que precisa de política pública, sim, entendeu? Assim, infelizmente, o ser humano é muito hipócrita, né, em alguns casos. E talvez eu vá entrar numa seara não muito simpática. Mas quantas pessoas se colocam héteros, se posicionam como héteros, têm sua família e se relaciona,
na, Na Cocota procuram a gente. A gente costuma falar que às 4 da madrugada é o horário que eles saem para procurar a gente. entendeu? Então, assim, é a questão da hipocrisia. Agora, também, na minha compreensão, isso é fruto do tabu que tem sobre sexualidade, Sim. entendeu? Porque se você dialoga com seu filho, com sua filha, abertamente, você pode falar sobre tudo, inclusive sexo, Sim. né? Colocar as dúvidas. Quantas vezes, talvez, eu não sei, você tenha precisado conversar com sua mãe ou com seu pai ou com alguém e você não encontrou, não tinha essa pessoa porque não tinha essa abertura. É isso. Eu acho que é isso. Aham. Eu não posso afirmar, mas Não, eu sim. acho que é isso, entendeu? De não ter aquele acolhimento, enfim. Sim. Acho que é isso. Eu mesmo, na minha infância, eu não tinha acesso minha família não tinha essa liberdade para conversar sobre isso, então tudo muito era de internet, pesquisar na internet ou o que falavam, e aí muito se materializa o machismo, né? Então, aí você tinha perguntado o que é transicionar. A partir do momento que eu decidi na minha identidade de gênero, na minha cabeça, eu entendi que eu não era homem, eu não me via como homem, não era feliz como homem. Então, a partir daquele momento, eu comecei a minha transição. E aí começa a escolha do nome, que é um processo muito lindo, assim, de ver construindo, de colocar as roupas e se sentir naquele espaço e de afirmar para as pessoas, sabe? De ter orgulho de afirmar para as Por que Lívia pessoas. Maria? Então, eu tenho uma referência que é muito boba, mas tinha uma mulher na novela Salve Jorge, que o nome dela era Lívia Maria. Inclusive, ela era a cafetinona, que nunca era pega. Só que, tipo, não foi essa referência. Eu sempre achei bonito, eu sempre gostei muito do nome Maria. Então, sempre quis ter o nome Maria, sempre achei muito bonito, muito brasileiro, muito forte. E Lívia, eu não sei, eu acho que foi. Inclusive, eu sou uma das poucas que eu conheço, assim, que não mudou o nome. Porque sempre tem essa troca, ai, mudei de novo, não gostei daquele e tal. Mas eu, desde o princípio, Lívia Maria. Não tem muito porquê, não. Eu gosto, acho Eu bonito. gosto. Legal, eu gosto muito da referência Maria, É. porque Maria, ela precisa ir com as outras, Exato, entendeu? também. Ela sempre vai com as Aham. outras, entendeu? Muito bom, nunca tinha pensado desse lado. Muito Pensa nisso, bom. ela sempre vai com as outras. Aham. Pois é, e aí vem esse processo de transição, e aí transiciona, fala para a família, é bem difícil, mas é muito bonito ver construindo também. E aí, quando eu comecei minha transição, eu já tinha 17 anos, então eu tinha 18. Não, minto. Eu comecei a morar sozinha com 17. Aí, com 17 ali, minha família descobriu que eu era homossexual, né? Naquele momento que eu era homem, então a minha orientação era homossexual. E quando eu tinha 21 anos, em uma ligação com a minha mãe, assim, coisa aleatória, pandemia, ela só falou assim, eu quero que você seja feliz independente de qualquer coisa. Eu acho que ela nem sabia o que poderia vir depois daquilo. Mas uma coisa, ela Ela podia não desligou o saber, mas telefone, eu liguei pro meu irmão, falei, você segura essa bomba aí e fala pra eles que eu sou travesti, eles vão ter que aceitar. E aí meu irmão fez toda essa ponte, então o que facilitou muito, meu irmão é psicólogo, então ele morava com os meus pais na época, então facilitou muito, né? E foi um processo muito longo aí até então, mas eu já não estava mais no ensino médio, não sofri as consequências de ser uma pessoa trans na juventude, na adolescência, dentro da escola, entendeu? entendi. E aí a gente vai seguindo, aí vem porcentagem de pessoas trans no Brasil. Hoje, são 2% da sociedade brasileira se considera trans, travesti ou não binário, que não se identifica com nenhum dos dois gêneros. E de toda essa comunidade, só 0,38% da comunidade trans é a comunidade que está no mercado de trabalho. Então, é uma porcentagem muito pequena, sabe? E levando em consideração uma comunidade que a expectativa de vida é de 35 anos, é muito sofrido, porque aí você vai vivendo até os 35, tentando se manter viva, aí você só vê prostituição, aí você olha para um lado, você tem uma centralização de hormonização que não é espalhada, eu não tenho acesso à hormonização em outras cidades, a não ser aqui na metrópole. Então, aí vem o uso de silicone industrial, e aí
enfim, só ladeira abaixo. Aí a porque a saúde vai desinformação. para vala, né? Porque é muita desinformação. Eu já procurei atendimento médico em hospital do interior, e o médico falar, não vou te atender porque eu não sei atender uma pessoa trans. Até mesmo em convênio, no meu convênio de plano de saúde, eu ligo para os endocrinologistas não me atendem, porque eu não sei atender uma pessoa trans. Então, poxa, sacanagem, né? E o direito à saúde. Então, mas a gente está evoluindo, temos alguns projetos de evolução de questão hormonal. É muito importante também todos os núcleos de diversidade que tem pelas cidades, para ser ambientes onde isso deve ser discutido e deve ser fomentado. É um universo muito, muito pouco conhecido pela Sim. sociedade como um todo, eu acho. E também diria que a falta de esperança também da comunidade. Qual a palavra que eu usaria? Desmotiva ao lutar. A Mas, gente sempre olha só, espera o pior. Tipo assim, a gente sempre espera. Eu sei que não é só o pior que vai vir, porque enquanto eu tô aqui, eu vou lutar pelo melhor. E só que, olhando por um viés da comunidade marginalizada que não tem acesso à informação, a gente entende que essas pessoas não entendem que tem direito a muita coisa. mas aí, quando você falou que essa comunidade não tem direito a sonhar, eu acho também, aqui é tudo achismo da minha Sim. parte, tá, gente? Pode ficar, e acho Aham. mesmo. Eu acho também que talvez muito de vocês tenham vergonha, entre aspas, assim, de se assumir, mesmo se assumindo, mas sente meio, talvez, Eu acho que mais do de que tanto que vergonha as pessoas... medo. É medo É mesmo. medo mesmo? Medo mesmo. Porque vergonha, eu não diria tanto vergonha, não. Acho que é mais medo mesmo. É medo, porque você olha para todos os lados, você não tem um mercado de trabalho. Você Não, talvez não você não tenha é uma. acolhido. Pois é, Pronto. talvez você tenha uma família que não vai te receber em casa. Então, tipo assim, não é vergonha. Tanto é que tem muitas que saem e vão se arrumar à noite na casa de uma outra amiga para poder sair de uma forma livre. Fato. Entendeu? Isso. Então, assim, eu diria que muito, muito mesmo é medo. E aí. E justificável, né? Justificável. Super. Infelizmente. E aí estamos, como eu disse, aqui na Metrópole a gente tem algumas referências, então estamos fazendo algumas reuniões sobre saúde LGBT, tentando ampliar a rede de atendimento. Temos também a Gold, que é uma grande aliada aqui do estado. Inclusive, a minha retificação foi feita pela Gold. Eu gostaria de agradecer, facilitada pela Gold. Peguei semana passada. E é muito importante a gente ter o acesso à retificação, a uma certidão. Podia chamar a Débora Sabará para vir aqui no Aqui Se Discute com você. Débora é incrível, gente ia aprender uma muito. referência do estado, Isso. muito grande. Gosto muito dela. Inclusive, foi aniversário dela também agora, se não me engano, dia 18. Ah. Então, é uma referência muito grande do estado. E a Gold, a gente percebe que tem lutado muito pelo direito das pessoas LGBTs, principalmente das pessoas trans. Então, a Gold agora, recentemente, abriu um curso para cuidador de idosos só para as pessoas trans e travestis. Então, a gente está evoluindo, eu diria. Ficamos um tempo parado, né? Foi um tempo bem triste. Muito triste. Eu diria mais triste ainda porque aí, naquele momento, foi só desacreditar. Foi falar, gente, e agora? O que nós vamos fazer? Assim, agora era um extermínio de todo mundo, né? Mulher, a comunidade LGBT, Sim. Os negros e negras. Pois é. Né? Assim, tudo que não prestava veio à tona, né? Machismo, racismo, homofobia, tudo que não prestava, o ser humano colocou para fora, infelizmente estimulado por aquele desgoverno, aquele genocida que não tinha respeito nenhum à vida. Mas tem notícia boa, né? Por exemplo, esse ano é ano de eleição. Sim. E a gente viu, por exemplo, que a gente tem algumas deputadas, né, que se elegeram da comunidade. Sim. Inclusive, Érica ontem eu estava assistindo, depois, aquele prêmio de igualdade, de quem tem trabalho com igualdade racial, e a Érica Hilton foi premiada, né? Foi uma reapresentação, eu vi ontem à noite. Então, assim, ela tem um trabalho muito legal. Ela foi eleita, mas tem outras. É excepcional. Olhar a Érica, ver de onde ela veio, saber que ela passou pela prostituição, que ela passou pela comunidade de rua, das pessoas moradoras em situação de rua. Então, ver onde ela chegou é inspirador.
é incrível e é esperançoso, eu diria. Mostra que é possível, Mostra né? que é possível. Chegar onde, E assim, né? assim como a Érica, temos outras. Temos a Duda Salabert, de Minas, que também é muito importante no rolê ambiental, né? Temos aqui no Espírito Santo a Débora Sabará, que é, eu diria, a maior referência como pessoa travesti do Espírito Santo na luta. Hoje é Débora Sabará. É muito lindo ver, assim, o espaço que estamos conquistando, sabe? Eu só acredito em construção coletiva, Sim. né? Então, quando você fala que a gente tem projetos, e aí tem que buscar política pública de saúde para a comunidade, tem que buscar formação para essa comunidade, buscar inclusão, Sim. sabe? Sem essa coisa de. Eu defendo as cotas, eu sou a favor das cotas. Uhum. Então, do mesmo jeito que tem que. As empresas precisam admitir PCDs, precisa admitir X% de negros e negras, tem que admitir X% Sim. da comunidade LGBT. Sim. Acho que são coisas que são possíveis da gente trabalhar. Tem empresas. Resistência sempre. Tem empresas que já adotam esse papel de contratar, e que é muito bonito você olhar e ver algumas amigas pegando um ônibus para ir trabalhar, tipo, em grande indústria, sabe? É uma gracinha de ver. Mas infelizmente, é muito precário, mas eu acredito que estamos evoluindo. Toda escada você começa a subir do primeiro degrau. Pois é. E já se deu, né, alguns passos. Uhum. Eu acredito muito, muito no esforço coletivo, na luta coletiva e na disposição de vocês. É fé na vida, Sim. sabe? É esperançar e resistir, Sim. como você bem disse. Assim, o que eu diria, olhando para... É muito emocionante, assim, de falar, de viver o que é ser uma pessoa trans, sabe? E a gente olha e vê que a expectativa de vida é até os 35 anos, então a gente tem que se manter viva, e depois dos 35 a gente pensa, tá, e agora? Fiz 35, o que é que eu vou fazer? Então eu tenho que continuar se mantendo viva, continuar lutando. E eu tinha um dado importante que eu tinha pegado aqui, deixa eu só procurar aqui só um minuto. Fica à vontade. Tá. Tudo que você tiver de informação é muito importante para a gente, é bom saber. Então, no mês de janeiro, a gente comemora o Janeiro Lilás, né, que é o mês da visibilidade trans e travesti, que no dia 29 de janeiro foi um movimento criado, que o nome era Travesti Respeito, foi criado lá em Brasília para a luta das pessoas trans e travestis. Então, é uma data muito importante, muito bonita de ver, comemorar, de sentir orgulho, de viver. No dia 17 de maio, como você disse no início, a gente tem a luta contra a LGBTfobia, que é uma luta muito importante também, que, inclusive, um dos lemas mais importantes é "parem de nos matar", né? Então, é uma luta muito importante, e agora a gente entra no mês de junho, e que é importante a gente lembrar também para as empresas que não é um mês só de fingir o orgulho. E aí entra naquilo que você falou. Quantas empresas falam que apoiam, mas quantas pessoas trans tem no mercado, entendeu? Então, o que eu costumo dizer, o que mais ajuda na inclusão é colocar essas pessoas no nosso lado, entendeu? É você entender a realidade de uma pessoa trans, é você saber o que aquela pessoa trans, por que aquela pessoa trans sofre. E quando você entende, quando você tem empatia, aí você começa a se colocar no lugar da pessoa, e aí você começa a entender o papel da inclusão, o quanto aquilo é importante para essa pessoa. E é muito difícil, aonde a gente pergunta, a gente fala assim, quantas pessoas trans você tem no seu convívio? Talvez eu falar, conheço uma, duas, conheço Débora Sabará. Tá, mas e no seu trabalho, na sua roda de amigos, que você leva para sua casa para tomar uma cerveja e conversar? Como é que você vai reconhecer a luta dessa pessoa, sabe? E entender o quanto é difícil ser uma pessoa trans. Então a gente precisa de muito apoio, de muito carinho, de muita paciência, principalmente pelas questões hormonais, que os nossos hormônios sempre estão virados na loucura. Então é sobre entender, sobre ter empatia, sobre pesquisar. Temos grandes referências, como disse a Erika Hilton,
A gente tem referências aqui no estado também. Eu tenho uma amiga que tem um Instagram muito fomentado assim, na política trans, que é a Dani. Temos a Lina da Quebrada. E aí a gente volta lá atrás, em 2013, quando a Ariadne entrou no Big Brother. Ela foi a primeira eliminada e foi totalmente escorraçada. A primeira pessoa trans a entrar. Ela foi escorraçada. E aí agora, ano retrasado, se eu não me engano, nós tivemos a Lina. E aí a Lina já teve um avanço muito maior, ela já conseguiu explicar, teve mais tempo também, né, para explicar e para conquistar o espaço dela. E então, assim, é sempre procurar referência e entender. Temos a Luísa Marilac, que também é muito importante, tem uns livros incríveis. E é isso, a Aline, que são infinitos nomes. E é isso, procurar, entender e ter empatia e colocar no nosso ciclo, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou emocionada, viu? Porque, assim, é desafiador. É, É desafiador. Primeiro, desafiador a vivência, sim. né? Se manter viva, como você coloca. A resistência. E assim, o desafio para a gente refletir. Você está corretíssima. Uhum. Quantas pessoas... Aí você estava falando, eu estou pensando. Quantas pessoas eu tenho no meu convívio? Eu tenho algumas, mas poderiam ser mais. Com certeza. Sempre Entendeu? pode. A nossa comunidade é uma comunidade grande. Isso, entendeu? Então, é muito interessante fazer essa conversa. Eu não sei nem... quando a gente fala, e aí quando a gente faz... Esse aqui se discute, né? Porque é de uma central sindical, uma central de trabalhadores e de trabalhadoras. Quantos trabalhadores e quantas trabalhadoras podem estar refletindo sobre esse tema agora? Sim. E eu estou me sentindo completamente, tenho que declarar aqui, estou me sentindo completamente incompetente aqui quanto ao tema, tá, gente? Porque a gente precisa... tem um amigo meu que ele sempre fala, o Jaci Afonso. Jaci Afonso fala que todo mundo quer ter o dom da oratória. Uhum. Né? A gente faz curso de oratória, mas a gente não faz curso de escutatória. Sim. Eu achei muito interessante, primeiro, que eu nunca tinha ouvido falar a palavra escutatória. Sim. Foi a primeira vez que... Então, às vezes, a gente tem que ouvir mais. Sim. Sabe? Eu estou aqui nessa vibe agora, assim. Travou tudo. Então, assim, Mas é a realidade, muito né? bom ter você aqui. Tem alguma coisa que você queira destacar mais, que você queira Não, eu acho falar que, para a gente? a princípio, para destacar é isso, procurem a realidade de pessoas trans. Acompanhem pessoas trans na rede social para entender a realidade de uma pessoa trans. Entender, igual teve uma discussão muito famosa agora da Erika Hilton nesses últimos dias, sobre as pessoas que gestam. Então, é muita coisinha pequena e que a gente tem que colocar no nosso dia a dia para começar a acolher mais essas pessoas, porque a gente tem essa necessidade de lutar, de mostrar a nossa voz, e a gente tem dificuldade de alcançar alguns espaços. Então, eu aproveito meu espaço para convidar a galera aí também para se juntar. Temos o Fórum Diversidade e Inclusão de Vila Velha. Então, é só seguir lá no Instagram, acompanhar a Gold, que tem aí um seminário que vai lançar, se eu não me engano, agora nos Dias do Orgulho, no dia 28, que é um seminário de transfobia ambiental. Então, é uma transfobia que vai discutir sobre juventude de terreiro, LGBT, comunidade de pessoas em situação de rua. Então, é muita coisa importante e, para destacar, o mais importante é isso, é a gente entender e começar a se colocar no lugar da galera para respeitar mesmo e só seguir a vida, entendeu? Só isso. Acho que a gente falou aqui de 3 palavras-chave, que eu vou me atrever a tentar resumir: acolher, respeitar e resistir. Sim. Acho que ficam essas 3 palavras e fica aqui, para mim, assim, a minha gratidão, que foi muito bom conversar com você, muito bom ter você aqui, muito bom saber que essa coisa da esperança, e a gente percebe na sua fala que você se emociona quando você fala, né, da sua transição, do que você decidiu, porque está aqui. Né? Uma coisa é o que está aqui
na sua cabeça. Outra coisa é o que está no seu coração. Sim, E isso merece respeito, com certeza. sabe? Parabéns, assim, e muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que E a gente agradeço. vai convidar a Débora Sabará e você para junto fazer um Aqui Se Discute. Eu quero o Tony sentadinho aqui comigo, eu vou ficar ali só babando assim vocês. Eu topo, Gente, tá? Tu topa. pode chamar. Vamos falar com a Débora, ver se ela topa, Cauã, para a gente fazer esse bate-papo, porque é muito extenso para a gente encerrar em E um eu- Aqui Se Discute só. Sim, eu tenho certeza que ela vai ter muito mais coisas para acrescentar. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Eu acho importantíssimo estar sentada nessa cadeira e usar esse microfone para estar falando um pouco da nossa luta. E só agradeço mesmo a CUT, ao espaço da Discute. E é isso, foi incrível. Muito obrigada. Dizer para você que esse espaço está à disposição e para os nossos amigos que estão nos acompanhando, divulgue, assiste o Aqui Se Discute e divulgue esse quadro, que a gente não tem pretensão nenhuma de ser grandes entrevistadores, mas a gente faz questão, sim, de mostrar a realidade das pessoas, de mostrar a necessidade de resistir, se organizar e, principalmente, se respeitar. É isso, gente. Muito obrigada. Lívia Maria, muito obrigada. Obrigada eu. Tchauzinho.